nosso podcast Tria, onde a gente sempre traz um convidado para falar sobre algum tema da atualidade. E conversando com muitos arquitetos, eu sempre escuto eles falarem assim: eu quero chegar no mercado de alto padrão, eu quero atingir o mercado de alto padrão. Então a gente trouxe hoje uma pessoa muito especial para a gente. Vou apresentar. Muitos já conhecem ela, é a Milena Trindade. Tudo bom, Ei, Mi? tudo bem? Seja bem-vinda à nossa sala, ao nosso podcast, né, Marcela? Sim, boa noite, gente. Bem-vinda, Mi. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Pois Temos é. muita coisa boa para falar, né? Tem surpresa hoje, né? Né? Tem gente aí que não sabe, tem gente que já teve um spoiler, mas a gente vai soltar já já. Primeiro eu queria entender um pouco da. Queria que você se apresentasse, Milena. Tem muita gente que está ouvindo a gente que não te conhece. E eu queria que você apresentasse a você, Milena. Quem é você? Então, a Milena é a mãe do B, Oh. mas eu acho que essa é a minha Mulher do principal, Anderson, né? a mulher do Anderson, a esposa do Anderson, Ah. e acho que essa principal função aí da minha vida, né, é a maternidade. E o profissional que eu amo, eu falo que eu tenho privilégio de trabalhar, de ganhar dinheiro com uma área que me dá prazer, fazendo o que eu gosto, né? E é bom, Porque né, você acordar todo dia e trabalhar com prazer. isso, com prazer. Quantas pessoas precisam trabalhar, né? E o fazem só por uma questão financeira. Então, eu acho que felizes são aqueles que conseguem fazer o que Alinhar. gostam, alinhar, né, a sua área de atuação com o que tem prazer, com o que gosta, né? E com Com propósitos. propósito, eu acho que isso é o principal ponto. E Isso. falando de propósito, a gente descobriu recente, eu e a Milena, né, Mi, que a gente tinha um propósito em comum. Sim. E aí tudo foi meio que se alinhando para existir um encontro entre o que eu tenho como propósito de vida, que é ensinar as pessoas, e o que você também, o que que você tem como propósito? Me conta um pouco sobre isso. Então, isso tem um pouquinho a ver com a minha trajetória profissional, né? Já passei por algumas experiências. Eu falo que esse mosquitinho do comercial, assim, tá no sangue. Ah, Desde pequena, eu convivo nesse meio de iniciativa privada, de empreendedorismo. Eu sou filha de comerciante. já veio de casa, Já né? veio de Então, casa. Então, eu cresci na empresa do meu pai, tendo ali relacionamento direto com os clientes, com os funcionários, com fornecedores, com os gerentes de bancos, enfim, tudo aquilo que meu pai o que que era a empresa do seu pai vivenciava. mesmo? Fala para as pessoas. Era uma empresa de prestação de serviço de eletrodomésticos. Era como se fosse hoje, a gente tem no mercado a Ampla, que está bem No nosso no mercado. nosso mercado. Mercado de Era luxo. isso, era parecido. Então, ali foi meu berço. E aí, num momento ali de vida, eu tive esse encontro com a arquitetura. E aí, me apaixonei, foi a área de atuação que eu escolhi. Foi daí E que você foi fazer foi arquitetura. daí, isso. E aí, foi meus pais construíram uma casa e eu me apaixonei pela profissão, por por aquele cenário ali que tinha sido Um me novo mundo apresentado. que você estava conhecendo, né? Quando a gente começa a Isso, construir uma casa, as isso. pessoas, eu brinco, né? Agora você vai chegar na casa do seu amigo, você vai olhar uma bacia sanitária, você vai saber quanto custa aquilo, porque você abre o olho para um novo mundo, né? E eu falo que a gente tem uma colega, que é a Marilúcia Oliveira. Ela foi a responsável, assim, foi minha primeira inspiração, que era arquiteta na época da minha família. E, enfim, eu falo que a gente tem grandes mentores na vida, né? Várias pessoas que passaram pela minha e outras estão até hoje que me ensinam a ser e me construíram essa profissional. A Mariluz foi a minha primeira ali, muito inspiradora. Eu falei, quero fazer isso que ela faz. E aí fui para arquitetura. No meu primeiro ano de faculdade, abri um negócio. Abri um negócio com a minha Foi sócia. empreender, né? Fui Todo mundo tem que empreender. empreender uma vez na vida, porque é assim que você Exato. descobre. Todo mundo tem que quebrar uma vez também, é fundamental, não é? É, Exatamente. eu tenho isso no meu currículo também. Eu não quebrei não, mas Isso, eu saí antes de quebrar. exato. E aí, abri uma empresa, empreendemos na área de comercial, mais na moda. E Ah, aí foram quase 10 anos de experiência
como lojista, É mais com a chegamos. faculdade isso daí, né? É, O aprendizado que a gente tem. Gente, o aprendizado é, de uma empresa específica, quando você resolve empreender, ainda mais no comércio. sim, Eu tive já uma loja e foi realmente um grande aprendizado de vida. exato. E aí foram quase 10 anos, passamos por algumas consultorias, ali foi também uma escola. E aí, quando quebrei, Quebrou, aí. algumas vezes nesses quase Ah, 10 anos, foram duas vezes, né? Logo no comecinho, e a gente reestruturou tudo e viramos, e foram anos assim ah. muito legais, e no final, no crescimento desordenado, sem planejamento, Sem sem foco, sem estrutura, meta, sem nada, sem, né? sem estrutura. E eu acho que esse é um grande problema dos pequenos empresários no Brasil, das empresas de pequeno porte, dos autônomos, porque temos muitos incentivos para aqueles que são ambulantes, para se Aham, formalizarem, aham. e temos para os grandes empresários, para as Fica um indústrias, para as limbo empresas ali de grande dos pequenos. fica um limbo ali dos pequenos, né, empresários e empresas de pequeno porte que não têm conhecimento, não têm Ah. informação e tem tanta coisa boa. O Sebrae O mesmo próprio Sebrae, né? oferece Ele oferece muitas muito coisas curso, assim. inclusive, gente, muito curso de graça. Sim, Alguns são pagos, mas com valores baixos. Então, se você não entrou ainda na página do Sebrae, dá uma olhada, porque tem muito curso legal isso. lá. E me abriu nesse mundo de gestão foi esse ingresso na época no Sebrae. Tem consultorias específicas, É. personalizadas para sua empresa. Então, lá realmente é um universo para quem está nesse meio aí de empreender. E aí, Seu propósito, de onde é que veio? esse, Como é que me conta? pois é, quebramos no final. Ah, E aí falei, vou voltar para arquitetura, né? Estudei ah, anos para isso. E aí tive uma pequena temporada como arquiteta. ah, Cheguei a abrir uma empresa, fui sócia da Ana Cláudia, ela deve estar aí assistindo a gente. Chamava Trinité, o nosso ah, escritório, mas foi muito breve. Em menos de 3 anos eu entrei na Artefato. E aí conheci o universo de arquitetura de interiores, de decoração, do design. ah. E em pouco tempo, Denise e Felipe me convidaram para assumir a gestão da loja. E lá se vão, ano que vem fazem 13 anos. 13 anos 13 já. Então, anos, são 13 anos lidando com o mercado de alto padrão. alto padrão. E o propósito está nisso, em todas essas experiências, desde a empresa do meu pai, tudo que eu vivi nesses anos. Eu tenho uma intuição, assim, que eu preciso transmitir esse conhecimento para pessoas que não têm acesso a essa informação. Na minha vida também, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em projetos sociais e conviver com pessoas Ah, de, de outro nível social e que também empreendem e que também precisam de ajuda. Então, esse propósito de partilhar conhecimento. E aí, ah. numa conversa quase de boteco, né, Nossa, Arnaldo? né? Um dia assim, finalzinho do dia, a gente já tava Cansa. trabalhando o dia todo cansado, depois de um evento, inclusive. A É, gente começou a conversar, né, Mi? isso. E E aí? aí a gente se conhece há tantos anos. E aí a gente falou um pouquinho dessa história, desse propósito. E aí o Arnaldo me contou que tinha esse projeto novo, que ele A tria tava estava nascendo. construindo a tria com a Marcela, a tria estava nascendo e precisava de mãos, né? É. E aí eu praticamente me ofereci. Então, só para vocês saberem, então agora compartilhando em primeira mão para muitos de vocês, Milena Trindade é nossa sócia na tria, né, Marcela? Somos nós Exatamente. três juntos para a gente fazer muita mudança, para a gente conseguir trazer muito conhecimento técnico sobre gestão. E a Mi vem, claro, para agregar nessa parte também do comercial, da parte de atendimento. Isso funciona muito pro profissional, pro arquiteto, para quem está querendo crescer e evoluir. Então, apresentamos a vocês oficialmente mais uma integrante do nosso time Nosso Tria. time crescendo. É, Muito felizes estamos. isso aí. E aí, para a gente começar, já pegando um pouco o gancho do mercado de alto padrão, eu queria perguntar para você, Mi, na sua visão, assim, o que que diferencia esse atendimento do alto padrão para o atendimento convencional? Quais são as expectativas, assim, do cliente? A expectativa mora é a excelência. Mas eu falo e falo muito isso para o meu time. A excelência não é nada mais que a nossa obrigação.
Já é o que se É espera. o que se espera. Quando Já é o você que se está espera. Qualidade. num É, business de alto padrão, você não espera nada mais, nada não. menos do que a perfeição. E a gente, assim, quando a gente fala de hotéis de alto padrão, restaurantes de alto padrão, serviços de alto padrão que a gente, né, tem oportunidade de conhecer e Vai em restaurante de alto padrão e sua massa vem com ponto ruim. Você fala assim, como assim? Eu tô pagando caro num restaurante desse, um restaurante isso. que tem estrela aqui, e aí. Atendimento, né, instalações, é o que se espera, porque a gente paga por isso. É o valor agregado daquele produto serviço ou serviço. Com Então, isso certeza. é o que se espera. Então, eu falo que o que diferencia é o ir além, é o É o surpreender. É diferencial. o a mais, né? É o É. que não se Hoje espera. o mercado todo, gente, vamos combinar? Até o churrasquinho da esquina fala sobre experiência do cliente. Ah, Isso já está na boca do povo. A experiência do cliente, gente. Ó, esse beabá aí já ficou para trás. É além da experiência, é que o cliente tenha memória dessa experiência. É que a gente crie conexão a ponto dele ter uma memória daquele encontro, daquela relação, daquele produto, daquele serviço, daquela marca. e é engraçado, quando você. Clientes específicos, quando você está atendendo eles, eu vejo muito a forma de você quase que memorizar a forma como ele gosta de ser atendido, ou o ponto São de os alguma detalhes, coisa, né? ou sei lá, é uma balinha específica que o cliente gosta, que na hora que ele chega já tá É lá na loja, isso. você já comprou, já deixou preparado, é o cappuccino que ele gosta, você vai falar assim, olha, então, você quer aquele cappuccino que você gosta bastante? Toda vez que você vem É aqui, você isso. pede, aí a pessoa fala, nossa, O ele lembrou chá. que eu. E é isso. O sensorial faz parte dessa experiência, né, do alto padrão. O cheiro da loja, o cheiro do que é servido lá, o toque, o espaço, né, o visual. Todos os sentidos, eles acontecem e a gente explora nessa experiência, né, que a gente oferece e entrega na Uhum. loja. É, E o que que você acha que chama mais atenção? Porque assim, eu acho que é um conjunto de coisas, mas eu quando vou nos lugares eu vejo até assim, a xícara que estão me servindo chá, como é que o chá sim. tá vindo, se tá na embalagem, se tá, tipo, tem uma caixinha específica com vários sabores. Isso é importante, né? O detalhe. É. É o que você falou. O detalhe faz toda a diferença no alto padrão. Então, é a caixinha do chá, é a xícara que serve, é o que que vai acompanhar, é o detalhe do sorriso de quem vai servir, de como se portar. Eu falo lá na empresa assim, todo time é um conjunto que a gente precisa todo mundo entregar a sua parte para poder agregar valor ao que a gente está oferecendo ali. Então precisa é uma engrenagem. E esse detalhe, o ir no que o cliente não vai Ah. imaginar. É na bebida que ele gosta, é no nome do filho, é num restaurante que ele comentou, que, enfim, Você tem que é pescar, durante a conversa com o cliente, você tem que pescar algumas exato. informações, que essas informações você vai usar depois na conversa com ele. Eu É acho isso isso. importante. É isso, é a personalização. Esse cliente, ele precisa sentir a exclusividade. Ele precisa sentir que ele é único e que aquilo está sendo feito daquela forma para Ou ele. seja, você está atendendo o cliente de alto padrão, esquece o que está do lado, não vai ficar olhando o celular, não vai ficar olhando o telefone, aquela pessoa é a mais importante naquele momento para você. É isso. E ele precisa sentir isso. E uma vez que ele sente aquilo na presença com você, ele vai entender muitas vezes quando você não responder, porque ele vai entender que você está entregando isso para Para outra alguém pessoa. e que assim que possível você vai retornar. Então, é isso, é fazer com que eles se sintam únicos, Únicos. né? E proporcionar esses detalhes. Outro dia a gente atendeu uma cadeirante. Ah, E no dia anterior, era uma cliente que a gente ainda não conhecia, ela mandou uma mensagem assim, o WhatsApp é complicado porque às vezes as mensagens chegam muito secas, né? A gente não você entende não tem se a entonação, né? É pessoa um perigo é isso. um perigo. E Eu aí sou o ela rei do recebeu. emoji na Eu mensagem também. para ver se suaviza É, o contexto. Eu também. é isso, a nossa vendedora recebeu uma mensagem, tipo, é, confirmado amanhã tal horário, era um horário antes Ah, do horário de expediente de abertura da loja. Confirmado. E sou cadeirante. E sou cadeirante. E aí né, a gente pensou, o que que nós vamos fazer com isso, né? E aí a nossa vendedora, cara, ela cuidou de cada detalhe. Ela foi fazer todo o percurso
da loja. Para quem não conhece Artefato, é uma loja que tem 6 andares, são quase 3.000 metros de loja. Ela foi fazer todo o percurso que faria com a cliente no dia seguinte, para olhar as circulações, onde seria crítico, mudou o móvel de lugar, proporcionou todo o espaço para que aquela cliente não passasse nenhum Muito bom isso. constrangimento. Ela teve a delicadeza de pegar um cone, orientar aos nossos seguranças noturnos que colocasse aquele cone na vaga de deficiente, para que no outro dia, de manhã cedo, a vaga não tivesse ocupada para essa cliente. Então, Criou uma assim, experiência mesmo ao redor do atendimento, né? Que eu seja. fiquei morrendo de orgulho, né? Ou seja, tudo suas crias, né, Tudo também. minhas crias. Então, É assim, é gostoso quando a gente vê o que a gente isso. projeta, o que É a gente isso. planeja, sendo executado por outras pessoas. Eu vejo muito arquiteto centralizador da informação, centralizador no seu escritório, mas é tão gostoso e satisfatório quando você ensina algo para alguém e vê aquela pessoa replicar o que você cria, né? É Isso. muito gostoso. É muito E Mi, deixa eu te gostoso. perguntar uma coisa. Como que você acha que esse cliente de alto padrão, que ele é extremamente exigente, como que você lida com esse perfil de cliente, assim, que tem um nível de exigência extremo e você tem que tomar muito cuidado para ele não ficar insatisfeito, né, com o atendimento? Sim. A primeira coisa, eu acho que é resolva. É esse servir com eficiência, de forma prática. Acontece muitas vezes uma insatisfação, acontece, né? Errar é humano. Eu acho que hoje no Brasil a gente tem um problema aí de logística, que é um problema crônico Crônico, para né? tudo que é área e segmento de atuação. Então, muitas vezes pode acontecer. É algo que aborreça o cliente, mas o importante é resolver isso de forma rápida, prática, e o que o cliente às vezes nem saiba do que aconteceu ali nos No bastidor, bastidores do né? problema, e se ele souber, que ele sinta segurança de que você está acompanhando, de que você está ciente e já trabalhando na solução. Eu acho que a verdade são clientes que têm um altíssimo nível intelectual, cultural, né? São clientes que não são fáceis de se ludibriar, Não. imagina. Então eu acho que a verdade é o nosso principal, assim, pré-requisito. Essa Assumir, né? segurança, Quando o erro vem, assumir. você tem que assumir. Olha, é o Exato. seguinte, erramos, aconteceu isso, isso e isso. Eu aprendi uma coisa na minha vida profissional, que o erro, né, é humano. Todo lugar você vai Sim, encontrar o erro. A diferença, inclusive, da boa empresa é aquela que vai resolver, solucionar o seu problema. é Então, isso. eu digo logo pro cliente, olha, vai atrasar, vai acontecer de um pneu que está transportando, vai furar e aí vai ter um problema no caminhão, ou então na hora da entrega vai bater alguma coisa e vai estragar. Então, a diferença é como aquela empresa lida com esse problema. E eu sempre gostei de, diante do problema, pensar em todas as soluções que podem ser dadas e trazer para o cliente aquilo já, a informação pronta. Sim. Ó, aconteceu o problema, nós vamos fazer isso, isso, isso e nós vamos solucionar dessa maneira. E várias situações, Se inclusive, antecipar, se né? Se antecipar. antecipar. Porque é isso. Quando a gente antecipa, a gente leva segurança de que a gente se importa, de que a gente acompanha e que a gente já está trabalhando na solução. E claro, acima de tudo, entregue o que você prometeu. Porque não dá para prometer e não E não cumprir. cumprir. Que a gente já espera que é o básico, né? Da pessoa Sim, conseguir executar o que ela está prometendo. Mas sim. essas situações realmente elas fogem. Então, quando foge, e assim, todas as vezes que algum cliente do escritório relata algum problema, eu gosto, na verdade, gosto inclusive de fazer o ativo, é o contrário. Eu pergunto muito para o cliente do escritório se está tudo bem. Então eu sempre mando algumas mensagens para clientes específicos. Tudo bom? Como está o atendimento do meu time com você? Está tudo funcionando? Você está precisando de ajuda com alguma coisa? Então, muitas dessas vezes que eu pergunto, o cliente tem uma abertura de fazer o contrário. Ele traz para mim, né? Normalmente o cliente que vem reclamar. Então eu gosto sempre de fazer lá no escritório, tanto assim, visita a obra. Eu gosto que visitem obra. Toda semana tem que estar visitando as obras. Porque quando surge um problema, a gente identifica às vezes antes do cliente. Para poder a Sim. gente conseguir solucionar e trazer a resposta para eles. E assim, você acha que alguma coisa específica pode ser feita para poder a gente minimizar isso? Acho que monitoramento. Sim.
o preventivo, Porque o preventivo é o né? mais importante, É. né? Eu tá olhando lá na frente. É isso. Eu acho que quando a gente trata desse mercado, seja ele um produto ou um serviço, Ah, é aquilo, a expectativa já está lá em cima. Então a gente tem que acompanhar. Eu falo assim, não dá para ser um vendedor, e mesmo que a gente está falando de um arquiteto que vende um projeto, uma ah. proposta, que vende uma ideia, um estudo preliminar, né? É, não dá para a gente só ser vendedor. Eu falo que a gente é um executivo de venda. A gente acompanha o cliente do momento que ele entra pela primeira vez na nossa loja, no escritório, enfim. Até eu falo na loja para o cliente que é até a flor no pote. É Ótimo. até o momento ali da produção que vai a flor no vaso, a gente está junto. Então, quando a gente age preventivamente, acompanhando prazos, acompanhando satisfação, serviço, etapas, tudo tem processo e na venda também tem, né? Eu ia comentar justamente isso. Quando a gente sempre falou nas nossas aulas sobre, enfim, planejar, executar e medir os resultados, né? O tanto que os processos bem definidos nos permitem fazer essas etapas, enfim, esses follow-ups com excelência, né? Em que a gente tem toda a trajetória, eventualmente, de um projeto dentro do escritório ou de uma venda, de um cliente. O quanto que ter isso muito bem definido, todos esses processos estruturados, o quanto que isso nos auxilia nesse controle, digamos assim, Sim, né? é seguro. A gente, ser humano, não gosta muito de surpresa, de lidar com algo que a gente não conhece, com o imprevisível. Não é confortável. Ah, Há pouco tempo a gente eu estava num processo de treinamento com dois novos vendedores que entraram na no equipe, time. no time, e eles falaram, Milena, como é confortável, ou eles vieram de outras experiências, como é confortável a gente ter um roteiro, como é confortável a gente ter um Então você tem um processo. roteiro, por exemplo, na Tem, loja de atendimento. tem, Ótimo. tem. Isso é bom para todo mundo entender como é importante dentro do seu escritório você ter roteiros. Qualquer Ah, negócio precisa desse roteiro, precisa desse processo. E ao contrário do que muita gente pensa, que o processo engessa, que a agenda engessa, que o planejamento engessa, não, é liberdade. É liberdade porque a gente planeja, a gente está no controle. A gente planeja, a gente tem margem de segurança para lidar com o imprevisto. Com certeza. Então, quanto mais a gente deixa isso nessa zona de conforto, é mais seguro uhum. para a gente executar. E o fato de ter um processo, isso não é rígido, isso não é engessado. A gente estava falando agora sobre personalização, mas existe um processo macro em que no micro a gente vai nos detalhes tornar aquilo único, personalizado. Mas existe esse roteiro De de, como de atender, do que falar, como que é? Me explica do um pouco como é esse roteiro que você tem de atendimento lá. é, Assim, só pra gente ter uma ideia Sim, geral. eu acho assim que isso eu acho que vale para qualquer negócio, assim, né? Tem aquele onboarding do cliente, o quebra-gelo, essas boas-vindas, o receber, e aí começa o processo de sondagem, performance ali de demonstração, né? Seja vendendo um projeto, seja vendendo um produto, enfim. A escuta é parte desse processo e talvez a mais importante delas, que é nessa escuta que a gente vai entender qual é a demanda, qual é a necessidade, qual é a dor, quais são as expectativas. E essa sensibilidade de captar as informações. Eu também costumo falar muito que a terapia ela ajuda muito a você se desenvolver como pessoa e ajuda muito a você enxergar o outro. Então, até esse desenvolvimento da sensibilidade que você cria na conversa com o cliente, no início, no quebra-gelo, você entende se Sim. aquela pessoa tá desesperada, agoniada. Eu lembro que uma vez, lá no início, a gente fez aqui com a Rafa, né, o último podcast, Aham. e quando a Rafa chegou pela primeira vez no meu escritório, ela fez um teste com a secretária. Então ela entrou, e aí quando ela sentou, ela falou assim, nossa, tá tão quente hoje, né? Porque ela estava querendo saber se a secretária ia observar que estava quente e se ela ia servir uma água para ela. Porque a primeira coisa que você, a primeira reação que você tem quando alguém É diz que está com isso. calor, você fala, você quer uma água? Então é importante essa É sensibilidade. isso. É ter a sensibilidade, é ter
essa percepção, essa escuta muito ativa e mostrar isso, né? Eu falo que a gente precisa não só ter todo o conhecimento técnico e o conteúdo, enfim, mas a gente precisa saber mostrar, a gente precisa se posicionar e nos criar essa autoridade que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando e que você pode ficar confortável, que você está em boas mãos. Gente, vamos combinar. Você tem uma raça que quase ninguém gosta, que tem uma crença aí, é de vendedor, Pois né? é, porque a gente tem medo do vendedor ficar perreando a gente, né? Vai Já ficar é uma ligando. relação que já Total. acha assim, eu vou entrar ali, a pessoa vai querer me vender a qualquer custo, de colocar uma faca no meu pescoço. E não é assim, a Não, eu gente tá. vou, eu vou hoje comprar uma roupa, eu vou trocar uma roupa. E aí, quando a pessoa da loja fala assim, você me dá seu telefone, já me dá até um frio, assim. Porque se essa pessoa vai ficar atrás de mim, ela vai ficar me mandando mensagem, aqueles cupom de não sei o quê, e cashback, Promoção. né? Porque aí você compra um negócio e já ganha um valor ali. Então você já fica meio que, essa coisa, o vendedor vai ficar atrás de mim, né? Como que você faz E pra você sabe poder... os combinados. Ah, Quando o cliente permite que você faz isso, então eu falo assim, a próxima etapa ali, né, depois da sondagem, de você fazer a demonstração, apresentar uma proposta, ah. entregou a proposta, é o acompanhamento, que a gente chama aí de follow-up. Então, esses combinados, você já deixar pré-combinado com o cliente até onde você pode, que dia vocês vão se falar, se ele prefere o WhatsApp, se ele prefere ligação, enfim. Eu acho que hoje isso vale para qualquer relação, né? Aham. Qualquer relacionamento, a clareza na informação. Até onde eu posso, até onde é confortável para você, o que que faz sentido para você. E quem dita o tom é o cliente. Então, tem clientes que são mais comunicativos, tem outros que são mais reservados. Ele dita o tom. Ele dita o tom se ele vai gostar de comunicar de tal forma. Não é aquilo, existe um processo macro, Aham. mas no micro é muito único. Ou Tem seja, tem que ter uma cliente, sensibilidade de perceber o cliente. não posso mandar áudio. Depende. Mandar áudio é deselegante. Ah, fazer ligação nos tempos atuais é depende. Tem pessoa que ama ligação. Tem pessoa que já começa uma conversa com você mandando áudio. E eu acho que é importante você observar que às vezes você fala com o cliente de uma maneira e ele te responde de outra. Então você tem que embarcar na dele. Ele te dá uma dica e É. aí tem O cliente que te todas manda um as emoji, o técnicas. emoji, dali você manda o emoji também. O cliente que manda uma figurinha, eu sempre vou nesse detalhe, É porque é a forma de isso. comunicação dele. Você imagina um cliente de altíssimo padrão, você pensar em trocar figurinha. Mas às vezes esse cliente te manda uma figurinha. Aí você fala, opa, possivelmente ele goste disso, porque você tem que captar a informação como ela tá chegando pra você. E é isso. Então é estar atento. E aí tem muitas técnicas, tem estudos aí de neurolinguísticos, PNL, rapport, enfim, que nos ajudam como ferramentas. E como eu disse, isso vale para qualquer relação, gente. Isso vale para com filho, com marido, para É. apresentar um projeto, para vender um Tudo que você produto. aprende e você amadurece na vida, você leva pra todos os setores da sua vida, né? É isso. Sim. É E quais isso. pilares você acha essencial, Mi, assim, de uma experiência alto padrão? Eu acho que tem muito do que a gente já falou, assim, primeiro esse ambiente, é, com muita troca sensorial, né? Com muito, uma atmosfera que estimule esses sentidos. Como eu falei, hoje, o que eu acho que é uma palavra de ordem pra gente é isso, a experiência memorável. Tá. É pensar como o meu cliente vai sair hoje daqui com uma boa memória, né, do que aconteceu. Então, coisas que vão ajudar a ter isso. A atmosfera, o cheiro, o som, a organização, né? A clareza da informação, o prometer, o cumprir o que se Se prometeu. prometeu, né? O entregar além da expectativa, o surpreender. E claro, gente, assim, a gente precisa entender que existe um vocabulário próprio O desse linguajar. um linguajar. Não dá para eu chamar um cliente de amiga,
amiga, querida, A Mi falou uma coisa que eu acho amor. engraçada, que eu sempre. Isso me pegou, né? Não é mesinha, né, Mi? É mesa. É, Não tem isso desse diminutivo no alto imagina! padrão, né? Mesinha a gente compra ali A na esquina, esquina. no quem tá vendendo no caminhão, É. né? Então, é tudo Você é como a gente responsável por dar fala. esse peso no que você está Isso. oferecendo. Isso, Então em não é um agregar projetinho que você está valor. vendendo, não é um Não, você está projeto. vendendo um É. projeto. E você está vendendo uma proposta, uma ideia, um partido, né? Eu acho que tem muito disso, da linguagem, até mesmo de como a gente se porta, de como Como a se gente se veste. veste. O que tem que chamar atenção não é você, é o que você está vendendo. É o seu projeto, é o seu produto. Então a gente precisa ser discreto, a gente precisa ter discrição. No alto padrão, a gente lida com clientes que muitos são pessoas públicas, são pessoas da sociedade que Exigem. exigem o sigilo, a discrição. É. Outros gostam mais de compartilhar esse lifestyle. Então, é entender o que o cliente te permite e ter essa linguagem, sim, formal, polida, gentil. E isso vai nos mínimos detalhes, inclusive em nós mesmos, como a gente se apresenta, né? Então, é o ambiente, nós, o que a gente entrega, que tem que ser excepcional, rigor, assim, com a excelência, tem que ser impecável. E assim, eu acho que alto padrão também é relativo, porque a gente já conversou com vários arquitetos Já. que às vezes eles falam isso. Eu queria muito atingir o alto padrão. Então, eu acho que o que é alto padrão para mim pode ser diferente do que é o alto padrão para outra pessoa. Às vezes a gente pode até almejar uma coisa muito lá em cima, e a gente não consegue alcançar aquilo. Então, eu acho que alto padrão é relativo também, assim, dentro do. Existe, Isso. acho que um senso comum do que é alto padrão, mas eu acho que é difícil você mensurar assim o que que é o alto padrão. Legal você falar disso, que eu acho que a gente precisa um pouco também desconstruir o que é o luxo, Com certeza. né? Eu acho que a humanidade, ao longo dos últimos anos aí, vem revendo valores, né? Inclusive, o termo luxo é obsoleto. A É, gente não fala isso mais, luxo, no mercado de alto padrão. O que é o luxo para você? O luxo para mim é o tempo de qualidade, é o é. tempo com a minha família, é trabalhar com o que eu gosto, É ter prazer, é né? ter prazer. Então, assim, o luxo, ele é relativo. É, Então, eu acho que vale a gente pensar nisso, assim. Não é a ostentação pelo simples fato ali, ostentação por ostentação. Não. Muitas vezes é o mundo, é o pertencimento, Muita né? gente quer o O pertencimento, né? É. pertencimento. O luxo para essa pessoa é o pertencimento, é fazer parte de um pequeno grupo que tem acesso a essa informação, a esse produto, né? Então, é relativo o luxo. E eu acho que hoje as grandes marcas de luxo, né, no mundo, elas despertaram para isso. Virou quase que a marca, ela é uma chancela, né? Ela é um lifestyle. É Então, se a isso, era um gente lifestyle. Você tem vê assim, as grandes marcas, inclusive, fazendo ó, cafés. Você vê assim, o café a da Gucci, o café. É Tiffany, isso. Então, ou né? seja, não é aquela coisa de venda Exatamente. pura, né? Você tem que criar toda uma atmosfera ao redor do produto. A própria Artefato fazendo propaganda aqui, né? Puxando a sardinha, tem assinado empreendimentos em parceria com algumas incorporadoras. E o Buy Artefato é uma chancela. É uma chancela do primor na qualidade, do primor no serviço, dessa excelência nos detalhes. Então, o luxo é isso, né? Ó, eu já fiz viagem com artefato também, fui para inauguração da loja em Nova York no passado, e você vê que tem toda uma experiência, né? Desde o que a Karina proporciona de só aquelas lembrancinhas que ela faz, tudo personalizado, tudo bacana, tudo lindo. Você fala assim, gente, olha que zelo que a pessoa teve em preparar tudo isso. É muito importante, né? A Karina é a diretora de relacionamento da Beijo marca. pra Karina. É minha musa inspiradora, assim, de como Ela é um amor. cuidar das pessoas, de como tratar com carinho, né, nos mínimos detalhes. E eu acho que ela consegue fazer isso, assim, com Maestria, né? maestria. E Mi, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que você enxerga como tendências do mercado de luxo e desse atendimento de alto padrão para
Daqui para frente, como é que tá esse mercado hoje? Eu acho que é isso, é o mercado se abrir para fora da caixinha desse conceito, né? E a gente entender aquele universo, assim, eu acho que para os escritórios de arquitetura, cada um no seu nicho, né? É entender quais são as demandas daquele universo, é entender o que significa esse alto padrão para aquele nicho que eu vou prestar o meu serviço e fazer aquilo nos mínimos detalhes, cuidar disso nos mínimos detalhes. Então, é muito além de um produto, de uma entrega. Isso é interessante também, que eu acho que a gente precisa falar, é a constância. Muitas das vezes você tem experiência num hotel de luxo ou num restaurante que você ama e que Ah, você entende que, nossa, ali é diferenciado, é alto padrão mesmo. Você vê que existe esse padrão todas as vezes que você vai lá. Que todas as vezes que você vai lá, é tem igual. É excelência, igual. O atendimento é tem igual. excelência, O que se fala é conseguem te igual. O que se serve é surpreender. igual. É. Então não adianta eu fazer isso uma vez excelente, na outra vez a experiência da pessoa já foi de outra forma, na outra vez de outra forma, não. Essa linguagem ela tem que ser única para todos os colaboradores e prestadores daquele negócio. Tem que ser uma linguagem única para todos, da recepcionista ao CEO, Entendi. né? E, e além, entre os colaboradores, é uma linguagem única a cada experiência. Então, o cliente volta, ele vai encontrar aquilo de novo. Ele volta, ele vai encontrar aquilo de novo. Isso, um carro de determinada marca de luxo, a gente compra porque a gente entende. A gente sabe. Acontece muitas vezes da gente ser fiel a algumas marcas, né? Sim, a gente E Sim. comprar acaba. de novo, e de De novo, novo, e e de de novo, e de novo. novo. Porque existe um padrão. Essa excelência, ela acontece todas as vezes. Essa constância é primordial. Não dá para ser perfeito uma vez só. Tem que ser A gente tem sempre. que buscar isso Você sempre. sabe que uma vez eu fui pra Santorini, na Grécia, e eu tava hospedado num hotel que é um hotel de alto padrão, e eu tava na piscina, deitado na cadeira de sol, né? A coisa mais linda, aquela paisagem. E aí eu aqui deitado na cadeira de sol, gente, eu fiz o seguinte, eu eu peguei o óculos, peguei aqui, ó, tava do lado da minha mesinha. Quando eu peguei o óculos, surgiu uma pessoa do meu lado, um funcionário do hotel, com um spray para limpar o meu óculos. Com licença, aí ele pegou o meu óculos, borrifou o negocinho, passou um paninho, limpou e me entregou de volta. Eu falei assim, gente, Incrível. lascou. Quem vai limpar meu óculos agora quando eu estiver em casa? Aí passou um tempinho, eles passaram com uma bandeja com toalhinha gelada. Falei, gente, que coisa chique esse hotel. Então, ou seja, isso é uma Experiência. É experiência. isso. Eu já me hospedei em N hotéis, mas esse em específico me marcou pelo nível de atendimento. Então, às vezes, é uma coisa simples que você pode fazer para o seu cliente no escritório de arquitetura que você tem, mas que isso vai proporcionar um algo que vai marcar muito ele. Com Sim. Não é certeza. E isso? ele vai querer retornar e eventualmente te indicar para outros possíveis clientes, né? É isso. E, Mi, quais dicas você daria para arquitetos ou empresas que gostariam de trabalhar, de atuar nesse segmento? Eita, essa é difícil, hein? Nossa, a gente já falou tanta coisa aqui, né? Mas o que que eu posso acrescentar? Eu acho que é isso. Seja esse profissional excepcional. O que você se propuser a fazer, entregar, seja o melhor. Entrega além, né? Entregue além, né? E seja e pareça ser, porque existem muitas vezes travas invisíveis, né? Vou até dar um spoiler de uma convidada que a gente vai ter no próximo podcast. Existem travas invisíveis, que às vezes a gente é tudo aquilo e muito mais, mas não Pensa consegue simultâneo. expressar, não consegue performar. Então seja e pareça ser, Não né? adianta só ser, Só né? Tem ser, que tem que parecer. parecer ser. E hoje, gente, a informação tá nas nossas mãos, né? A gente conhece o mundo pelas nossas Já mãos. vamos pegar o chat GPT e vamos falar assim, chat GPT, como que eu faço para preparar o meu escritório para atuar no mercado de alto padrão? Vamos ver, vamos ver o que ele traz de Isso, dicas. né? Ó, eu faria o seguinte, eu imagino que se eu fosse fazer isso agora para minha empresa, eu iria preparar todo
o atendimento do cliente desde a hora que ele chega na minha empresa. A forma como se abre a porta, a música que está tocando, o que se serve, como pergunta. Outro dia eu fui ao banco aqui, e é um banco, uma agência nova do Bradesco, e que eles criaram, é assim, não é uma agência para você ir lá fazer pagamento, nada. Ela é só um espaço para você conversar com o seu gerente. E quando a gente foi assim, antes até de inaugurar, o meu gerente lá do banco foi me atender. E aí, quando ele me apresentou o espaço todo realmente muito bonito, aqui na Q11 do Lago Sul, ele trouxe um cardápio para mim. Nesse cardápio tinha tanta opção de café, café com isso, café com aquilo. Então, ou seja, isso é uma parte da experiência. Então, acho que até o que você serve, o que você fala, o nome do cliente está escrito ali na apresentação quando você vai Você imagina, ver o projeto. você vai num banco conversar com um gerente, assuntos financeiros, e lá você tem a oportunidade de fazer uma degustação de café. Degustação de café, literalmente era isso. Ele trouxe um menu. Isso é Aí eu ainda falei assim, eu não bebo surpreender. café. Falei, tem chá? Ele falou, tem, eu vou trazer um chá pra você. Isso é surpreender. E é isso, é repertório. Que alto padrão é esse que eu quero entrar? Estuda esse lugar, estuda essa pessoa. E você tem que consumir também Entenda, o alto padrão. consuma. É. É o que eu falei, eu não preciso me hospedar nesse hotel para eu saber o que tem lá. Tá nas minhas mãos. É muito fácil hoje eu conhecer o mundo. Tá nas minhas E mãos. você sabe que eu sou adepto, né? Várias vezes eu faço uma viagem grande, ó. Eu gosto de me hospedar 2 dias num hotel bom. Eu lembro que uma vez eu fui pra Tulum e tava no auge de Tulum, no México. Aquela praia, aquela praia tava assim bombando na época. Todo mundo ia e eu peguei assim um embalo de que assim quando tava estourando eu fui pra poder conhecer. E acho que eu fiquei uns 12, 13 dias lá. Então eu fiquei 10 dias hospedados num hotel com todos os meus amigos. Quando os meus amigos foram embora, eu mudei de hotel e me hospedei uma noite no Azulique, que é um hotel assim incrível, fenomenal. Eu falei assim, gente, eu preciso passar uma noite nesse hotel para eu conhecer, porque eu sei que se algum dia eu estiver sentado numa reunião ou num espaço, ou o cliente tenha um projeto meio rústico para fazer, quem quiser, gente, depois pesquisar Azulique com K mudo no final. Eu tenho conhecimento, porque, gente, eu girei o hotel inteiro, eu fotografei ele todo, eu vi todo o atendimento, como é que funcionava. Aquilo me marcou muito. Então, ou seja, eu me hospedei uma noite porque eu queria conhecer aquele hotel, aquele empreendimento, porque eu quero conversar de igual para igual com o meu cliente. Eu tenho um cliente que tem um poder aquisitivo de ficar ali, ó, hospedado 10 dias, mas eu queria conhecer. Então, eu fiquei um dia na Azulique, depois eu fiquei mais 2 dias num outro hotel, que é uma cabana mesmo, como se fosse uma tenda, meio safari, super diferente. A janela você abria tipo no zíper, assim, ó. Então, ou seja, a experiência, eu gosto de vivenciar essas experiências porque isso me enriquece muito. E, Arnaldo, isso é um investimento no negócio. É investimento, é. A gente que é arquiteto, essa experiência na arquitetura dos lugares, né? Isso faz parte do nosso repertório de criação, enfim. Eu gosto sempre de pensar assim, Mi, alguém parou para programar um atendimento num lugar desse que é de alto padrão. Então, se eu vou lá, eu copio algumas ideias, porque eu falei, gente, alguém Sim. parou e planejou toda essa forma de atendimento, esse café da manhã, ou a forma como bem servido. Então, ou seja, eu sempre observo muito para levar para mim. Eu acho que você pode mudar isso, não é cópia, é referência. Referência. Porque você vai fazer aquilo à sua maneira. A minha maneira, exatamente. Eu vou adaptar para a forma como eu acho melhor. Da maneira do seu cliente, né? Então, isso é e assim, eu acho lindo, assim, isso que você está falando, quando a gente tem clareza no que a gente está fazendo, eu tenho uma intenção em me hospedar nesse hotel. Eu não tô ali só pra, eu quero... Não, eu tenho uma intenção. Não é só mais um hotel, Não, é um momento eu fiz de isso como uma aprendizado também. estratégia de negócio. Isso. E isso tem que estar previsto no planejamento do seu negócio. Por que não? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para falar na tria, né? Isso é planejamento, isso faz Isso é parte uma de das coisas que a gente vai estratégia. ensinar na Triana. É isso. Então, assim, eu tô muito feliz de vocês terem aceitado Ah, que esse meu isso. convite para ser sócio de vocês. Porque eu acho que é isso, é a gente levar para as pessoas. A gente vai falar muito sobre venda, né? Isso é muito o universo que eu vivencio, é o que eu ensino pro meu time, sobre estratégia, sobre meta, sobre prospecção, sobre
sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa aí para partilhar e muita coisa boa vindo por aí, né? E deixa eu te perguntar uma coisa para a gente poder começar a fechar, né? Porque na verdade a gente já está aqui quase que indo para os finalmente. Se você tivesse que resumir o segredo do atendimento de alto padrão em uma frase, o que você traria? Surpreenda. Surpreenda? É isso. Sim. Eu acho que eu usei um exemplo aqui que eu fui totalmente surpreendido no hotel. Eu já estava hospedado num lugar que eu estava assim apaixonado, porque ali era a boca de um vulcão. Então, quando você está aqui no hotel, grande parte dos hotéis são voltados para a boca, para a caldeira, que eles chamam, né? Quarto caldeira. Aí eu falei, gente, o que é quarto da caldeira? Depois que eu cheguei lá, que eu enxerguei aquela boca da caldeira. Então, você já está num lugar paradisíaco, uma cor de água maravilhosa. Então, quando você tem um atendimento desse, marca. Então, ou seja, você está surpreendendo, você está entregando além, não é isso? Então, realmente faz muita diferença quando você passa por isso. Acho que marca demais. Gente, queria saber se a gente tem perguntas. Temos perguntas aí? Alguém mandou pergunta? Alguém interagiu? Comentários? Temos Quer ler vários aí, Marcela? comentários. Vamos ler os comentários, então. A Suene Almeida bateu palminhas. A Ju Leão. Ju Leão tá aí assistindo a Que eu gente. amo. Maravilhosa. A Sônia Trindade. Orgulho dessa minha filha. Ah, que lindo. A Sueni também falou novamente. Sucesso, amiga. Certeza que ela irá somar esse time. Tamo junto. A Kainara Vidigal. Acho incrível isso. É o clientecentrismo. Clientecentrismo. quando a gente Gostei tava- do termo, hein? Vamos adotar. É. Clientecentrismo aqui. A Lara Obrigado. Queiroz mandou palminhas também. A Sueni falou que diva, tia Milena, assinada Analice. Bonitinho. sobrinha? Você vê que hoje tem uma torcida Tava organizada, né? todo mundo esperando aí, hein? Pepe Trindade, inovação nos pequenos detalhes. Luana Cristina, minha cunhada é maravilhosa. Hoje Eita, vai já estar quero todo mundo em um casa. beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia, pra minha Pra avó. você, né? Pra minha mãe, pra meu pai, pra você. Ela falou que já quer uma conversa dessa no StarVet pra ontem com a nossa equipe, hein? Ó. Eu tô cantando essa pedra, né? É. Que a gente vai conseguir. Eu acho que é isso. É um processo que ele pode ser aplicável Aham, em qualquer área. com certeza. né? Qualquer área. E o nosso objetivo, quando a gente começa falando, né, sobre tria arquitetura de negócios, o nosso foco, a gente está aqui nichado na arquitetura, mas tudo sobre gestão se aplica a qualquer business, né? Praticamente. Exatamente. Arquitetura no sentido intrínseco De da arquitetar, palavra, de né? arquitetar, Arquitetar negócios. E é legal a gente falar, né? Eu acho que você falou isso em outras oportunidades. A gente vem mais para encurtar um caminho, a gente vem trazer as nossas experiências, o que a gente já bateu cabeça, né? Isso. E encurtar o caminho das pessoas para conseguir chegar mais rápido Mais rápido no resultado. no É isso. resultado. Muito bom. Terminamos aí os comentários, Marcelo? Não, temos mais Tem aqui. mais? Aham. A Tarsila Araújo falou: Milena é uma pessoa maravilhosa. A experiência do cliente faz toda a diferença. Todo mundo quer se sentir especial. Olho no olho, saber escutar. Nem tudo é sobre o produto final. Ó. Com certeza. A Gisele falou: amo, aprendi muito hoje. Amo esse time. Aí ela falou: meu chefe, sou discípula dele. A Gisele maravilhosa, tá aí acompanhando a gente. Ela foi minha cria mesmo, né? Eu Foi. ensinei muito ela. Eu falava, Gisele, trata bem o cliente, faz isso, serve não sei o que, compra o bolo. Cadê? Final de semana na loja tinha café da manhã, tinha que organizar a mesa bonita, tem que levar o piso lá onde eu tinha uma loja de revestimentos, né? Então você tem que ir no arquiteto, leva lá nele, bota no seu carro, no porta-mala, vai levar lá, você tem que facilitar a vida. Então eu fico orgulhoso de ver as pessoas que passaram pela minha vida, como que eu ensinei elas também. Isso aí. Aí a Cibele Barbosa falou: parabéns, queridos, amei o tema e ansiosa pro próximo. O Hélio, Beijo pra Cibele. o Hélio Albuquerque: adorei, ainda bem que consegui assistir. Mi e Arnaldo já conheci os talentos, sucesso certo. Obrigado, Elinho. Lindo. A Lara Queiroz: minha mentora, sua equipe tem muito orgulho de você. Ah. Ai, que fofa.
Você sabe que tem um tempinho que a gente tá, né, estruturando o É negócio verdade. e a gente não contou pra ninguém ali, não contei pro meu time, né? Tinha contado pro Felipe, enfim. E aí eles, agora mesmo nesse processo de treinamento, aí vinha o Fabrício, olha, Mi, você tinha que ganhar dinheiro com isso, você é muito bom Aí ensinando. ela aqui, meu Deus do céu, eu não posso contar. Então eu que morro de orgulho deles, assim, é incrível, o meu time é Aí a, incrível. a Raquel Reis ama, Orgulho Define. A Marcela, time de milhões. E é isso, terminamos. E é Ó, Consegui ler isso. eu todos. tenho uma pergunta aqui que chegou da Cecília Herculano. Dicas de projetos para alto padrão que seja um diferencial para este público. E aí, como que a gente vai abordar essa pergunta aqui final? Então, dicas de projeto. A gente falou um pouquinho hoje sobre a escuta. E eu acho que nessa reunião de programa de necessidades, e parece uma coisa óbvia. E outro dia eu estava conversando com uma amiga que está passando por uma obra, Ah, que estava super frustrada, que algumas coisas que foram perguntadas a ela nesse momento da entrevista não tinham sido contempladas no esse é o básico, projeto. né? É o Ouvir. básico. Que foram dadas referências de visuais, Imagens assim, de de referência. imagens, de referências por quarto dos filhos, e ela envolveu as crianças Pra na escolha, escolher. e é na hora da Cadê, apresentação da né? proposta, criou-se uma expectativa, porque você pergunta, você dá a fala ao cliente, e aí você não contempla isso no projeto. Não pode. Então a dica é assim: mergulhe no universo do seu cliente. Se coloque no lugar dele, Isso eu acho muito se importante, se colocar no projete lugar. nos sonhos dele. E, e é isso. Como que eu gostaria que isso me fosse apresentado? É isso. É exclusividade, personalização assim, nível hard. Então, Cecília, já viu, hein? Checklist na mão para poder você fazer as perguntas para o seu cliente e aquele checklist tem que ser batido antes da apresentação. Na verdade, na hora que você estiver Muita fazendo atenção. criando o projeto, você tem que bater todos os pontos para você fazer, a gente chama, né, o over delivery, que é você entregar além, a mais. Isso sempre deixa as pessoas muito satisfeitas. E trazendo que a Cecília é uma das nossas alunas, então vamos auxiliá-la na construção disso. Pode deixar que a gente vai te ajudar, hein, Cecília? Essa semana temos encontro com ela, inclusive. Muito Ó, bom. gente, vamos então começar a finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Posso deixar para você fechar o podcast? Ai, pode! Ah! Hoje é minha estreia, né? Sua Na estreia, então vou vida. deixar você fechar Ai, o nosso podcast hoje. É isso. Eu olho pra cá, Aqui, olho ó. pra cá. Gente, é isso. Tô muito feliz. A gente tem muita coisa boa para partilhar com vocês. Nos procurem para mais informações, que a gente vai ser um prazer poder Compartilhar nosso entrar conhecimento e nos acelerar negócios resultados. e acelerar resultados. Vamos levar esse time de milhões para muitos negócios aí, né, É na isso. cidade. Exatamente. Fechou? Fechou. Aê!